Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu sou a Isabelle e o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a modificação da competência e a perpetuação da jurisdição. Eu vou começar falando um pouco sobre o momento da desclassificação. A desclassificação, ela ocorre quando o juiz entende, dentro do seu convencimento formado pelas provas que foram colhidas nos autos, que há outro crime, fora da competência do tribunal do júri. Segundo o que consta no artigo 74 do CPP, havendo a desclassificação para um crime mais leve, ainda que seja de competência do tribunal do júri, deve o juiz conceder um prazo para a defesa, e a falta de concessão desse tal prazo constitui uma nulidade insanável. Assim que o juiz se convencer da existência de um crime diverso dos referidos no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, onde tem a discriminação dos crimes de competência do júri, e não sendo ele competente para julgar, deverá remeter o processo para quem o seja, Em qualquer hipótese, será reaberto ao acusado um prazo para se defender e indicar testemunhas. Não se admite que sejam arroladas testemunhas já ouvidas no processo. E vale ressaltar também que essa desclassificação ela pode ocorrer na sessão do plenário do júri, cabendo ao juiz presidente que profira a sentença, remetendo os autos ao realmente o juiz competente. Adentrando mais um pouco no assunto, o juiz ele poderá desclassificar um crime para outro, sendo da competência do próprio tribunal do júri, pronunciando o réu, tendo como base essa modalidade criminosa, ou desclassificar para um crime de competência do juiz singular. Nos dois casos, cabe o recurso para essa desclassificação. No primeiro caso, que está previsto no artigo 581, no inciso 4 do Código de Processo Penal, com base no inciso 2 do mesmo dispositivo. O efeito recurso será devolutivo. Também poderá ser impetrado mandado de segurança ao visar um efeito suspensivo, revogando a prisão do réu, da prisão do réu nas hipóteses do artigo 581, no inciso 5, o 5, e 408 no parágrafo 2º, no CPP. Se não for o caso de desclassificação, mas de extinção da punibilidade, como no caso da morte de um agente, a competência voltada ao Tribunal Popular deixa de existir em situações previstas na lei processual. Se a tentativa for desclassificada pelo tribunal do júri, a competência para o julgamento em relação ao conexo se remete ao juiz presidente daquele código. A desclassificação deve ser genérica, quando o réu irá responder apenas pelo delito residual, com uma nova classificação da infração que será fixada depois de cumpridas as condições do artigo 410 do CPP. Conforme esse mesmo artigo 410 do CPP, havendo a desclassificação do delito em outro crime, que seja de competência do juiz singular, abrindo o prazo para a defesa e indicação das testemunhas, a desclassificação da própria, conforme o artigo 410 do CPP, ocorre quando o juiz reconhece a existência de determinado crime diversos dos crimes considerados como dolosos contra a vida, devendo remeter os autos ao juiz competente, reabrindo o prazo para a defesa. E caso seja reformada a decisão do juiz na tocante desclassificação, a competência para o julgamento volta ao tribunal do júri, proferindo o julgamento condenatório para que o crime conexo caberá um recurso interposto contra a decisão. Essa nulidade da sua sentença em relação ao crime conexo com erro in procedendo, sendo preferida por juiz absolutamente incompetente, de acordo com o autor José Frederico Marques, essa competência em razão da matéria depende do que se denomina como qualificação. Essa denominação ela é dada pela lei ou pelo juiz. Sem a existência de recursos,
os processos são encaminhados ao juiz do foro que prevalece em relação aos demais, com aplicação encontrada na regra do artigo 78 do CPP. É importante frisar que nada impedirá que o juiz discorde da posição de quem declinou a sua competência, a não ser que essa questão fora resolvida pelo órgão de segunda instância, em um eventual julgamento de recurso interposto. Ela também poderá suscitar conflito negativo da competência conforme o artigo 113 do CPP. Em caso de desclassificação imprópria, essa competência do tribunal do júri é mantida, tanto o crime imputado inicialmente quanto o que foi apurado pela desclassificação, ambos sendo dolosos contra a vida, como é o caso do crime de infanticídio, né? Caso o juiz se convença de que há um crime diverso do que foi inicialmente imputado, mas na competência do júri, ele poderá efetuar a desclassificação, mesmo sujeitando o acusado a uma pena mais grave. Entendendo o juiz, deve ter ocorrido um crime diverso do imputado na denúncia, que não seja da competência do tribunal do júri. Deve cumprir o disposto do artigo 410, isso é, remeter o processo ao juiz competente. Nula é, pois, a decisão que, ao desclassificar o crime, condenada desde logo o acusado pela nova infração. Do mesmo modo, o juiz não pode impronunciar o réu por delitos conectos, devendo proceder na forma do artigo 410, né? Era isso a minha apresentação e eu vou passar agora para os colegas. Muito obrigada. Boa noite, eu sou o Adra. Eu vou falar um pouco sobre o artigo 76 do Código de Processo Penal. Nesse artigo, ele diz que a competência se determinará pela conexão quando. Aí, nesse quando, ele traz 3 incisos, né? No primeiro inciso, ele trata sobre a conexão intersubjetiva, no segundo inciso, sobre a conexão objetiva e no terceiro inciso, a conexão instrumental. Nesse primeiro inciso, ele abre 3 hipóteses: conexão intersubjetiva ocasional, concursal e por reciprocidade. A ocasional, ela se dá quando 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo praticam 2 ou mais infrações penais, né? 2 ou mais crimes. E essas pessoas reunidas não significa um concurso de pessoas, porque essa reunião é por um mero acaso. Daí o nome é conexão intersubjetiva ocasional. A gente tem como exemplo uma manifestação em protesto à reforma da Previdência. E aí nisso uma pessoa incita as outras a invadir o Senado Federal. Enquanto isso, outras tacam pedra na polícia, outras incendiam ônibus e outras aproveitam o tumulto para furtar. Então aí a gente tem várias infrações penais no mesmo lugar, por pessoas diferentes, né? Então aproveitaram o mesmo lugar e o tempo, só que crimes diferentes. Aí a gente tem conexão intersubjetiva ocasional. Dentro das intersubjetivas, a gente tem a concursal agora, que dentro da concursal são 2 ou mais infrações penais em concurso. Então há uma articulação, né? Existem os comparsas, que é popularmente conhecido, esse grupo de pessoas que cometem o mesmo crime, em diferentes tempos, pode ser em diferentes tempos e lugares. Vamos citar um exemplo aqui: um roubo ao banco. Um roubo ao banco, tem um grupo de pessoas, vão assaltar um banco, mas para isso, 2 dias antes, eles furtam os veículos que vão usar na fuga. Então aí a gente tem 2 infrações penais, ocorridas em tempos diferentes, pelo mesmo grupo de pessoas.
Então eles furtam os veículos e 2 dias depois eles vão lá e roubam o banco. A gente tem conexão intersubjetiva concursal. A última do primeiro inciso do artigo é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Aí a gente tem 2 ou mais infrações penais, certo? Que ocorrem de umas pessoas contra as outras. Um exemplo clássico que todo mundo conhece, todo mundo sabe, são as brigas em estádios por torcidas organizadas. Então, geralmente acontece durante a saída dos estádios, então são ali várias infrações penais de umas pessoas contra as outras, né? Começam a brigar e às vezes ocorre morte também. Então, aí a gente tem a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Partindo para o segundo inciso do artigo, a gente tem a conexão objetiva ou teleológica. Daí a gente deixa de lado o ponto intersubjetivo e trata aqui sobre a objetividade. E nesse caso, pode ser praticado por uma única pessoa. Como eu já disse, ela tem um caráter objetivo. Então, nessa conexão, existe a ideia de que um crime vai ocultar o outro crime. Então, essa que se tem a ideia nessa conexão objetiva. Por exemplo, para ficar mais prático para vocês, uma pessoa comete um homicídio, mata alguém, e aí ela vai lá e oculta o corpo, oculta o cadáver, na ideia de que não se descubra o homicídio. Então aí a gente tem o concurso objetivo, né? Ela tem na cabeça dela que ela praticou um crime para ocultar outro crime. Então essa é uma ideia objetiva. A gente tem esse caráter no inciso 2 desse mesmo artigo 76 do Código de Processo Penal. O último artigo, o último inciso, é um inciso sobre conexão instrumental. Quando a prova de um crime ou as circunstâncias desse crime influi na prova de outro crime. Então, nesse concurso, o vínculo, o fundamento é justamente o vínculo probatório. Então, por isso daí o nome conexão instrumental. Esse crime, ele depende da comprovação de outro crime. Por exemplo, o crime de receptação. Para que seja provado que o Felipe cometeu o crime de receptação, é preciso provar que aquela coisa, aquele objeto é furtado, entendeu? Então, aí se tem um crime, influi na prova de um outro crime. A gente tem a conexão instrumental. Esses são as 3 possibilidades de conexão, trazidas pelo artigo 76 do Código de Processo Penal, e em cada um ele separa muito bem, detalha muito bem se uma ou mais pessoas podem cometer, ou se é no mesmo tempo, se é no mesmo lugar, e é isso. Boa noite, professor, boa noite, colegas. Hoje eu vou tratar um pouco com vocês a respeito de continência no Código Penal brasileiro. A continência, primeiramente vamos falar sobre o artigo 77 do Código do Processo Penal. Ele diz assim: a competência será determinada pela continência quando, parágrafo 1º, 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Ou seja, nos casos em que ambas as partes forem as mesmas, a causa de pedir for idêntica e um dos pedidos for mais amplo que o outro, abrangendo, haverá o fenômeno da continência entre tais pretensões processuais. A pretensão do pedido mais amplo é a continente, e a do pedido menos amplo é a que se trata como contida. Se 2 ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração, ou na hipótese de concurso formal de crimes prevista no Código Penal, teremos a determinação como competência do fato pela continência. Simples assim. Continência. Eis o que dispõe agora no artigo 56 do CPC. Dá-se a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade contra as partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma
por ser mais amplo, abrange o pedido das demais. A partir desse momento se trata como continência. Nota-se com certa frequência uma confusão entre o fenômeno da continência, que é previsto pelo artigo 104 do CPC, e a litispendência parcial. Por que isso? A distinção, diga-se de passagem, é mais importante no aspecto doutrinário do que o prático, para falar a verdade. Mas ainda assim vale a pena esboçar uma tímida reação contra esse movimento, que confunde indevidamente os dois fenômenos processuais. A continência, ela decorre da existência de duas ou mais ações. Ações essas que têm umas mesmas partes, como eu já tratei acima, a mesma causa de pedir, e o pedido de uma, por ser mais amplo do que o pedido da outra, vai haver continência, porque o pedido vai sobressair o pedido das demais. Ainda que essa reunião não seja consequência inexplorável da continência, devendo o juiz observar no caso concreto a efetiva economia processual e a harmonização dos julgados derivados da reunião. Seguindo, a continência é um caso especial de conexão. Atualmente, contudo, existem diferenças de efeitos produzidos por cada uma dessas situações, o que justifica a existência independente da continência. Vou falar um pouco com vocês agora sobre uma confusão que às vezes existe. A continência, ela não se deve se deixar passar por litispendência, pois essa identidade completa de pretensões é aquela identidade parcial de elementos de pretensões. Não é tecnicamente correto falar que em caso de continência a falada de litispendência parcial. Por quê? A litispendência, ela é identidade total de elementos, que nós já vimos que não é assim que funciona com a continência. Nem mesmo em caso de cumulação de pretensões, como está previsto no artigo 327, a litispendência parcial, pois, como já visto, a litispendência se dá entre duas pretensões manifestadas em processos diversos, não entre processos. Então, galera, isso aí é um pouco do que eu queria falar para vocês hoje a respeito de continência. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas e muito obrigado a todos. Uma boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Batista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a unidade do processo de julgamento. Onde certas matérias e peculiaridades exigem que um processo de julgamento único de vários réus ou de apenas um, visto que obrigatoriamente abrange a conexão e a continência, onde se refere à unificação dos fatos ou crimes conexos entre si. Para esclarecer a unidade de processo de julgamento, é necessário expor o que dispõe no artigo 77 do Código Penal. A conexão se revela como instrumento de unificação de processos que guardam entre si algum vínculo. Já a continência, como o próprio nome indica, ocorre quando um fato criminoso contém outros, o que impõe que o julgamento de todos sejam realizados em conjunto. Para a unidade do processo de julgamento, ele deve ser impostos em prática os dois institutos já mencionados, pois os fatores que indicam que os processos devem ser julgados por um único juízo, para evitar julgamentos conflitantes e com propósito de celeridade e economia processual. Entretanto, a título de exemplo, pode ocorrer a separação da unidade do processo de julgamento quando houver excessivo número de acusados e, para não lhe prolongar a prisão provisória, ou por algum outro motivo relevante, se o juiz julgar conveniente a separação deles. Também quando houver o concurso entre a jurisdição militar e a comum, quando houver o concurso entre qualquer jurisdição e a do juízo de menores, dentre os outros específicos no artigo 79 do processo penal. Mesmo a conexão e contingência dispondo acerca da unificação dos processos, caso sejam instaurados processos diferentes,
a autoridade de jurisdição prevalente deverá chamar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade de processo e julgamento só se dará posteriormente para o efeito da soma da unificação das penas. E, por fim, essa matéria ela vem expor e diz respeito à necessidade de um único processo e julgamento para a infração cometida por várias pessoas ou procedimentos separados que possuem vínculos entre si, havendo assim necessidade de um único julgamento para todos.